Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu irmão e minha irmã. Hoje, 2 de setembro, quarta-feira, 22ª semana do Tempo Comum, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. Jesus sai da sinagoga, o símbolo do judaísmo, e entra na casa, o símbolo da igreja. Vemos claramente a passagem da sinagoga para a igreja, do Antigo para o Novo Testamento. Ontem Jesus tinha curado o endemoniado na sinagoga e Jesus vai para agora um ambiente doméstico e nesta casa há uma mulher. Essa mulher simboliza toda a humanidade. E nos diz o Evangelho, que é a sogra de Simão Pedro, que ela estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. São Lucas, como é médico, nos dá esse detalhe. A febre era alta, em grego é megalo, era uma grande febre. E o interessante é que a comunidade pediu a Jesus em favor dela. Vemos que há uma mulher acamada, prostrada, doente, e a comunidade intercede por ela. Que imagem tão bela, queridos irmãos e irmãs! Por isso que é importante que nós exerçamos o ministério do serviço, da ajuda, apresentemos as dores dos irmãos a Cristo. Nós somos setas que apontam para Cristo. A nossa vocação é conduzir as pessoas doentes, não só no sentido físico, mas também espiritualmente, conduzi-las para Jesus. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Inclinando-se sobre ela. A palavra clínica vem do grego klineo. Klineo significa inclinar-se. Então, o médico é aquele que se inclina sobre o doente. E é dessa forma que Jesus se posiciona diante daquela mulher. Como médico, ele se inclina atenciosamente para a dor, para o sofrimento daquela mulher. E a febre, na época de Jesus, era concebida como se fosse algo demoníaco. É por isso que nosso Senhor vai como que advertir a febre. O texto nos diz que Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. É como se a febre fosse a personificação do demônio. Quando Jesus costuma expulsar um demônio, nos diz o texto, e o demônio o deixou, ou o demônio a deixou. E aqui é a mesma coisa. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Não se trata apenas de um serviço feminil, de uma mulher que vai ajudar ou servir, digamos hoje, um cafezinho ou um chá ou comida para Jesus. Não se trata apenas de um serviço doméstico, se trata de algo muito maior. Ela se levantou, pois ela estava prostrada. Esse verbo levantar-se aqui é ressuscitar. A mulher estava acamada, então ela ressuscita. É justamente isso que o Senhor nos faz conosco. Ele nos dá vida nova e ela começou a servi-los. Jesus veio para servir. Aquela mulher, imitando Jesus, se coloca a serviço da comunidade. A perfeição do amor é o serviço. E hoje, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor visita também a nossa casa. É importante que Jesus não fique só na igreja, mas que Ele visite a nossa casa. E para isso é importante que escancaremos as portas do nosso coração. Ele bate à porta. Eis que eu estou à porta e bato, nos diz São João no livro do Apocalipse. Se tu abrires, eu entrarei e cearemos juntos. E Jesus, mais do que nunca nessa pandemia,
inaugurou de forma plena a igreja doméstica. Claro que ele já estava há muito tempo e nós nos damos consciência do quão é importante sabermos que Jesus está na nossa casa, não só na casa física, mas também na casa espiritual, já que nós somos templos de Deus e moradas do Espírito Santo. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Vemos claramente a diária de Jesus, ou seja, a jornada de Jesus. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. A missão de Jesus se resume nesse tripé: ensinar, exorcizar e curar. No Evangelho de hoje, vemos claramente esses três ministérios de Jesus: da cura, do exorcismo e do ensino. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Interessante observar que Jesus não cura em massa, Jesus cura individualmente. Jesus vê a todos de forma univérsal, mas ele pousa o olhar sobre cada um de forma pessoal. Jesus faz questão de impor as mãos em cada um, demonstrando que ele estabelece um contato pessoal com cada um de nós. E aqui nós lembramos de Paulo quando diz que Cristo se entregou e morreu por mim. Nos diz o texto: de muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ontem nós vimos no Evangelho que o próprio demônio reconhece que Jesus é o Santo de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Espírito conhece espírito, mas o demônio conhece que Jesus é Filho de Deus, mas não o ama, não espera nele, nem tem fé. Ao raiar do dia, vemos neste momento que o dia terminou, já se começa um outro dia. Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Jesus é o Deus conosco, mas também é Deus com o Pai. Jesus se mistura com os homens, mas ele também procura as montanhas para ter contato com o Pai. Jesus fez aqui um retiro estratégico, foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. A multidão queria que Jesus ficasse com ela o tempo inteiro, mas Jesus percebe que, além de estar com as pessoas trabalhando em atividade, é importante o equilíbrio com a oração. Jesus equilibra ao mesmo tempo o dar e o receber. Ele se dá ao povo no serviço, mas também ele precisa receber do Pai. Por isso que é importante que nós, amados irmãos e irmãs, no meio das nossas atividades, da nossa jornada, nós também teremos um momento de silêncio, um momento de oração, um momento de retiro. Isso nós podemos fazer dentro da nossa casa, durante o dia. Nós, frequentemente, nos perdemos nas atividades e esquecemos a importância da interiorização, a importância da oração. O próprio Jesus é o nosso modelo de oração. Ao mesmo tempo, ele se engaja, se compromete com o povo através do serviço, mas esse serviço é ajuizado, digamos assim, é visto a partir do Pai. Toda a atividade de Jesus é concebida a partir da oração com o Pai. E ainda nos diz o texto, Jesus disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia.
Ou seja, Jesus estava na Galileia no norte, mas ele disse: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Porque para isso é que eu fui enviado. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Não foi para fazer milagres, não foi para operar façanhas. Na verdade, os sinais estão a serviço da pregação, da palavra. O ministério principal de Jesus é o anúncio da palavra. Inclusive, os milagres são secundários. Os milagres vêm depois e a fé vem pela pregação. E que nós, amados irmãos e irmãs, possamos anunciar o Evangelho não só através dos nossos lábios, mas sobretudo através da nossa vida. São Francisco de Assis já dizia: pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário for, fale alguma palavra, porque o pregador, antes de falar para os ouvidos do ouvinte, deve falar para os olhos, ou seja, deve dar o exemplo. E que hoje, neste Evangelho que meditamos, nós possamos fazer com que a nossa vida, ao mesmo tempo, seja um serviço dedicado ao irmão, mas não esquecendo que é importante que esse serviço seja posto, seja colocado à luz da Palavra de Deus, que nós possamos ter momentos de interiorização para que não nos percamos, que a oração e o trabalho, o ora et labora, seja um equilíbrio constante na nossa vida. E aqui lembramos de Teresa d'Ávila, que dizia: é um desatino querer conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo. E o retiro interior, a parada estratégica e profilática faz com que nós reavaliemos toda a nossa vida à luz de Deus. Seria interessante que antes de nós dormirmos, fazermos um exame de consciência, uma avaliação, para percebermos se todo o nosso dia, todas as nossas ações estão pautadas ou estavam pautadas à luz da Palavra de Deus. E se não, pedir a misericórdia de Deus, o seu perdão, para que nos aperfeiçoemos cada vez mais no seu serviço. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.